Oi, gente. Tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano. Sejam todos bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a nossa aula do 9º ano dos anos finais, preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui para dar um recadinho para vocês também. Olá, pessoal. Eu espero que todo mundo esteja bem. Nós queremos que vocês participem conosco dessa aula. O pessoal do 9º ano está devendo a gente na questão da interação, viu? Por favor, participem aqui. Digam, por favor, o nome da escola de vocês, o nome de vocês e o nome da escola de vocês. De repente, até mesmo o nome da professora, que a gente cita aqui também, para dar um abraço aí à nossa colega de trabalho, professor. Gente, é importante que vocês entendam a participação ativa de vocês em casa, né? A gente precisa que vocês participem assim, pronunciando as coisas, repetindo. A gente tem duas nuances de palavras aqui, né? O professor André fala com um sotaque, de repente eu falo no outro, ou até mesmo a gente fala a mesma coisa, para que você consiga ver essa variação dialetal que a gente trabalha, além do que prestar atenção em tudo que a gente fala da imagem, toda a leitura não verbal. Então a gente precisa que vocês participem de forma mais ativa. Eu e o professor André, quando a gente monta a aula, a gente não imagina você em casa deitado no sofá comendo pipoca. A gente não imagina desse jeito, tá? A gente imagina você com um caderno na mão, participando, fazendo suas anotações. Então, por favor, interajam com a gente no chat, mas faça em casa o seu beabá de aluno, para que esse projeto Educa Recife ele funcione, ele decole. E a gente precisa muito de você para que isso aconteça, tá bom? E a nossa hashtag, para finalizar aqui, somos melhores do que um vírus, tá bom? Vamos lá? É isso aí, somos melhores do que um vírus. Para isso, está aqui, ó, estamos aqui a aula de tecnologia aqui, ó, tá? Que se você ainda não tem o Educa Recife, aplicativo nosso, basta colocar sua câmera aí e você vai baixar esse Educa Recife. Lembrando que esse Educa Recife também ele usa dados pagos, ou seja, você interage com a gente, vê os vídeos, vê as aulas e não vai consumir os seus dados. Esses dados são pagos pela rede municipal, tá bom? Beleza, então, ó, essa aula está sendo traduzida para Libras pela nossa colega, qual é o nome? Elaine. Elaine, qual é o teu símbolo? É o Ezinho, é? Que bonitinho. O meu é assim, ó, tá? O do professor Rony não tem, então estamos esperando um aluno da rede, né, surdo, que deu um pulo por aqui, que fala para a gente, manda um vídeo, de repente, qual seria aí o símbolo dele, né? Que o meu símbolo é um azinho com essa barbicha, a da colega Elaine é um azinho help aqui. Me. Isso, certo? E aí o professor Rony não tem. Então, esperando aí, fazendo essa campanha aí. Beleza, gente, ó. Nosso assunto é Magazine Article, ou seja, o artigo de revista. Olhe na tela aí, ó. Observe essa primeira imagem. Observe essa primeira imagem, ó. Essa primeira imagem, vocês estão vendo um mapa. Vocês já pararam para pensar que o mapa é uma coisa que está ficando pouco usada? Então, o que está acontecendo? Tem coisas que já passou o século, já passou o tempo e não está sendo mais usado. Por outro exemplo, as câmeras, agora todas são digitais, não usam mais filme. Isso que vocês estão vendo aí é filme de câmera analógica. Despertador, o pessoal usa o quê? Tudo no celular. Então, tudo isso tem no celular, gente. O mapa, câmera fotográfica, despertador, né? Outra coisa que você não se vê mais é o DVD player, o CD player, né? Se CD player não se usa mais, muito menos o próprio CD. Então, as coisas estão ficando, muitas coisas estão ficando em desuso, se você observar. Olha aí, o nosso bom e velho orelhão, certo? Na própria Inglaterra, as cabines telefônicas também estão em desuso, porém, como é um símbolo daquela cidade de Londres, né? Assim como o ônibus que vocês estão vendo aí, o ônibus de 2 andares também, é um símbolo da própria cidade de Londres, é o mais usado como uma questão turística, essas cabines aí. O pessoal entra para tirar foto, né? Para usar como elementos as mídias sociais, nas redes sociais, tirar uma onda, tirar uma brincadeira, etc. Né? Ou seja, a primeira pergunta que a gente faz a vocês é: What do these things have in common? Ou seja, o que essas coisas têm em comum? O que é que elas têm em comum?
elas estão obsoletas, ou seja, não se usa mais, tá? Outra pergunta que faço a vocês, essa é a nossa pergunta-chave de hoje, é the next one to become obsolete might be you. Ou seja, não é nem uma pergunta, né? É uma afirmação. O próximo a ficar obsoleto pode ser você. Como assim? Estamos nas aulas de inglês, pessoal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que estamos aqui não somente para você aprender uma disciplinazinha lá da escola. Não, estamos preparando você para encarar esse mundo tão comunicativo, tão amarrado, tão pequeno, tão rápido. Por exemplo, você viu que um vírusinho, uma coisinha minúscula de uma célula, deu uma bronca em semanas no mundo inteiro, né? Ou seja, o mundo é pequeno. E como eu faço, professor, para poder interagir, para poder atuar nesse mundo tão pequeno, tão rápido? Você tem que, basicamente, saber a língua dessa interação e saber os meios de interação. Ou seja, você tem que saber das tecnologias, das mídias, e tem que saber a língua franca dessa comunicação, que é a língua inglesa, é o que cabe a mim, professor Rony, aqui, na nossa missão aqui na ENUCA Recife, tá? Não é isso aí, professor? Isso, exatamente. Então, essa interação vai ser otimizada com tecnologia e com a língua inglesa, tá? Pois bem, então, para você não ficar obsoleto, fica essa dica aí de você correr atrás nesse sentido. Você que é jovem, tem um mundo pela frente, a vida pela frente ainda, você tem que se preparar para as coisas que vão vir pela frente, se preparar da melhor forma possível, tá? Pois bem, vocês estão vendo aí nessa imagem uma jovem vendo uma revista. Temos uma revista com óculos aí em cima, uma revista aberta. Estou escrevendo para os nossos colegas cegos e com baixa visão. E aí um monte de revistas, ou seja, as revistas estão ficando meio que esquecidas ali, tá? Então, essas revistas, pessoal, vocês devem conhecer bastante. Por quê? Professor, a definição, só fazendo um adendo aí, a definição de obsoleto, né, é algo que já passou, algo que está fora do eixo, ela pode ser ainda de alguma forma relativa, porque aquilo que é obsoleto para um, em geral, pode não ser para outro. E aí, assim, a gente vai entendendo e levando que, quando, por exemplo, algo que gente que não lê mais jornal, né, mas ainda existe aqueles que são reféns do jornaleiro. Esses dias, domingo de manhã, acordei mais cedo e vi o cara passando com o jornal. Disse, poxa, ainda existem as casas que o cara passa na frente e sacode o negócio do jornal lá, né? Ou então que entrega assim e tal. Então, muito legal, muito interessante saber que ainda existe, assim, no eixo dos obsoletos, das coisas obsoletas, ainda existe quem é o resistente. Aquele que, não, para mim não é obsoleto não, para mim ainda funciona, né? E aí, quando a gente fala de leitura, que fala de revista, a gente, como professor, a gente se preocupa muito com vocês, porque o meu aluno olha assim e faz, professor, eu não gosto muito de ler não, e o que é para eu ler, o senhor não deixa eu ler não. Isso o quê? A revista adulta não tem só material pornográfico ali, tem várias outras coisas, né? Então, tem outros assuntos, então. Você quer ler, eu mando você ler até mesmo papel de biscoito. Você comprou um pacote de biscoito, lê ali de valor nutricional as coisas que estejam lá. Então, a sua leitura não pode ser obsoleta. Você não pode deixar de ler, porque agora tudo na palma da mão, se não for, aí quando pega um folder, não sabe nem de textura de papel mais, nem nada, né? Pois é, o que acontece? Então, esses nossos hábitos novos dessa nossa vida pós-digital, o que é que vai acontecer? Você percebe que tudo agora é digital, tudo é online. Isso quer dizer que vai vir outras demandas. Então, o que é que vai acontecer? Precisamos estar preparados para essas novas demandas, né? Hoje em dia, a gente percebeu que a internet os jovens usavam para se divertir. Com a pandemia, os jovens começaram a usar a internet, vendo a internet como meio de trabalho mesmo, porque está em casa estudando online, certo? Ver os pais estudando online. Então, o jovem começa a ver que a internet não é somente diversão, passar o tempo, é trabalho também, tá? Vamos lá, então temos aqui uma jovem trabalhando, né, seu professor online aí. Vamos a um diálogo aqui, ó. O ano é daqui a 5 anos, 2027, só para fazer a brincadeira aí com as coisas que estão ficando obsoletas, né? Olha lá. Mr. Canva, vou fazer a vozinha da mocinha, tá? Mr. Canva, what's a magazine article?
magazine article is an article published in a magazine. And what is it? Well, article is a non-fictional prose forming an independent part of a publication. No. What is magazine? Oh gosh. Magazines are typically published in a full color and gloss or semi-glossed paper. Magazine covers are slick and appealing and often provide highlights and big stories that will draw a reader's attention. Okay, thank you, sir. What website can I buy magazine? Olha lá que interessante. Vamos para quem entendeu aí o inglês, entendeu a sacada final, vamos para o português aí, tá? Voltando aqui. Então temos o seguinte, ó, é uma situação da menina estudando com o professor online no ano 2027. Aí a questão é, senhor Canva, what is... O que é um artigo de revista? Aí ele vai e responde. Artigo de revista é um artigo publicado em uma revista. Né? Faz efeito aquele rapaz lá assim, ó. Aí ela vai e diz, and what is... sim, em português. Ela vai e diz, e o que é isso? No caso, como ele falou que era um artigo de revista, é um artigo publicado em uma revista, aí ela perguntou, e o que é isso? Veja só. Aí o isso que ela perguntou, ele entendeu que era o quê? Bem, artigo. Artigo é uma prosa não ficcional, no formato de uma parte independente de uma publicação. Ele explicou o que era um artigo, né? Então perceba, gente, que artigo, primeiro, não é poesia, é prosa, ou seja, é um texto corrido, uma composição, uma redação, tá? O formato independente, ou seja, é uma opinião de quem está escrevendo, de certa forma, né? Baseado no que está acontecendo, tal, em alguns dados, em alguma informação, porém é uma opinião de toda forma, né? E é parte da publicação, então o artigo não é todo o livro, toda a revista, é parte dela. Estamos aproveitando a conversa da aluna com o professor para poder a gente estudar o que a gente aqui, tá? Aí ela vai e pergunta, não, o que é revista? Ou seja, ela sabia o que era artigo, ela não sabia o que era revista, ou seja, em 2027 não vai se ter mais revista, né? Daqui a 5 anos, não vai, porque as coisas estão mudando, principalmente em alguns centros urbanos, que é uma coisa muito rápida. A tradução de um centro urbano como muito grande, como Recife, Fortaleza, São Paulo, vai ser uma tradução muito mais pós-digital, ou seja, o próprio digital já ficou obsoleto. Estamos num outro nível agora, está vindo agora a internet 5G, que vai ser um outro patamar de tecnologia e coisas que antes da tecnologia vão ficar obsoletas, né? Claro que em algumas cidades interioranas, algumas cidades que tem uma cultura mais forte, mais tradicional, mais retrô, vai se manter alguns elementos desse aí. Mas essa mocinha aí não sabia nem o que era revista, veja só. Aí ele vai e diz, ai meu Deus, o professor, né, diz, ai meu Deus, esse oh gosh, também é possível você dizer oh gosh ou oh my god, mesma coisa, tá? E aí ele explica, bom, revistas são tipicamente publicadas coloridas, né, ou em preto e branco, e em papel glossy. As capas das revistas são mais lisas, mais diferenciadas, né? E, em geral, destacam alguma grande história, algum grande fato para chamar a atenção dos leitores, certo? Aí ela vai e diz, obrigado, senhor. Em qual site eu posso comprar a revista? Ou seja, ela está pensando que a revista se compra pelo site e nós sabemos, talvez muitos de vocês já viu uma tal da banca de revista, certo? Já é uma coisa que está ficando diferenciada. A professora de português, minha colega Eli, lá da Escola Florestan Fernandes, ela é proprietária de banca de revista em Boa Viagem, tem umas 2 bancas, se eu não me engano. Ela disse que não se vende mais revista na banca de revista, está vendendo lanche, refrigerante, né, e outras coisas, cigarro, outras coisas que o pessoal consome também nas bancas de revista, mas não é mais o carro-chefe. Então a revista é somente uma desculpa para ter a banca. Pois bem, o que é que encontramos nessas bancas? Encontramos revistas de vários tipos, né? De repente revistas científicas, as mais famosas são essas aí, ó. A Popular Science,
a Nature e a Scientific American, onde o pessoal publica as inovações tecnológicas aí. Temos também as mais populares, as mais famosas e populares, que é a People, a Readers and Digest e a Fortune. Tem também a Forbes também, que eu não coloquei aí. Ou seja, são revistas, no caso, internacionais, né, gente? Eu não vou falar aqui de revista nacional, que ninguém me pagou nada por isso, então cada um que se lasca para lá. Ó, temos o seguinte, um exemplo de artigo aqui de revista internacional, tá? Vamos ver de perto aqui esse texto. Perceba que o artigo, primeiro que de revista popular, não vai ser tão grande, tá? Um artigo pequeno ali, uma imagem, a exploração da imagem é grande, né? Tem sempre os créditos de quem produziu. Em geral, eles fazem uma combinação de notícias reais com a opinião de quem está escrevendo e, no caso de revista de fofoca, sempre colocam a idade da pessoa. Ou seja, é uma covardia você colocar a idade da pessoa, né? A pessoa, às vezes, não quer que coloque a sua própria idade. Então, temos o seguinte, ó. Observe aí, olho na tela aí, gente, ó. Learning how to not make your own earthquake. Ou seja, agora temos uma revista, um artigo de revista científica. Perceba que o artigo de revista científica ele é maior, né? A exploração da imagem também acontece assim como numa revista mais popular de fofoca. Os títulos dão destaques em algumas palavras, ou seja, há uma multifuncionalidade de todos os elementos que constituem o artigo. Então, Magazine Article Characteristics, algumas características, pessoal. Temos assim, Author, ou seja, o autor, né? Frequency of Population, ou seja, a frequência de publication, aliás, né? Frequency of Publication, ou seja, a frequência de publicação. Use of Everyday Language, ou seja, o uso da língua diária, né? Da língua do dia a dia. Tanto a revista científica vai ter termos mais comuns para poder a pessoa entender melhor, como uma revista de outra natureza, vai ter sempre termos comuns também. Não é nada de muito rebuscado, porque aquela revista está ali aberta para todas as pessoas comprarem e consumirem. Então, use of illustration and photographies, ou seja, o uso de ilustrações e fotografia, e bibliography, ou seja, bibliografia. Ou seja, eles fazem ali referências aos elementos que foram citados, né, as obras que foram citadas. Também, ó, brevity, ou seja, sempre o artigo de revista tende a ser curto, né, não ser tão grande. O científico realmente é maior, mas os artigos de revista normal não é tão grande assim. Subject focus, ou seja, é focado, todo artigo de revista é focado em um assunto. Ou seja, você tem uma revista de esporte, uma revista de futebol, né, uma revista de assuntos específicos, de nichos específicos. Certo? Aí, ó. Magazines like Car and Driver and Popular Science will focus on specific area of interest, como eu já falei, né? Ou seja, as revistas têm, em geral, nichos, têm focos em assuntos específicos para conquistar aquele público e manter aquele público nutrido de informações daquela área. Advertisements, toda revista precisa ser sustentada e as propagandas vêm nas próprias revistas mesmo. Então, vamos ao geralzão, as características mais importantes de um artigo de revista. Ó. Main features, olha lá, text flow, ou seja, o fluxo do texto. Então, tem que ter uma fluidez do texto. Seja científico ou não, o texto de um artigo de revista, como ele tem uma visão, uma linguagem mais popular, para mais pessoas, para ter um nicho de pessoas maior, né, alcançar cada vez mais pessoas, a fluidez do texto é sempre presente nos textos, ou seja, com começo, meio e fim, né, com algumas coisas que vão chamar a atenção do leitor, alguns elementos da história, né, ou seja, você vai ter ali uma mecânica que vai otimizar, manter a atenção do leitor. Multimodal text, como eu falei a vocês, é um texto multimodal, ou seja, o próprio formato do texto vai explorar a temática. Então, vai ter a imagem de acordo com o texto, o próprio texto, a cor das letras pode ter de acordo com a imagem, combinando, vai ter destaque de palavras específicas, né? Vai ter um quiz, uma interação, uma opinião dentro do texto, uma opinião, uma referência. Então, ele é multimodal, principalmente se for online, né?
Use of images, como a gente já viu, uso de imagens. No news only, ou seja, não é o texto de revista, ele não é um texto informativo de notícias, né? Não é um texto jornalístico, ele é um texto apenas de uma composição entre notícias e a opinião do jornalista lá, do repórter. No news only, então não é somente notícias, tá? Everyday language, como eu já falei, uma linguagem aberta. Então, eu queria trazer a vocês uma alegoria. Vocês estão vendo aí uma galáxia. E nessa galáxia é como eu encaro as línguas, tá? Pessoalmente. Então, o que é uma língua para mim? A língua é um elemento que é composto de estrelas, como uma galáxia. Então, cada palavrinha é uma estrela. Então, se você sabe aquela palavra, em uma dada situação, aquela palavra vai iluminar para você. Você vai entender a situação porque aquela palavra lhe ajudou, certo? Então, perceba que temos palavras, um aglomerado de palavras ao centro, ou seja, são chamadas palavras de alta frequência, as palavras mais usadas, e poucas palavras ao redor, ou seja, palavras de baixa frequência. Então, como assim? Todo dia você usa a palavra pão, bolacha, comida, ônibus, passagem, escola. Mas uma vez na vida você usa a palavra, sei lá, imposto de renda, né? Carnaval. Então, tem palavras que você usa menos, palavras que você usa mais, tá? Então, dentro das palavras que você usa mais, isso em língua inglesa, o que é que aconteceu? As palavras de alta frequência, em inglês, elas são de origem germânica, ou seja, de uma origem bretanha, uma origem diferente da nossa origem, que é a origem latina. Já quando os romanos chegaram na região da Inglaterra, né, e da França, eles obrigaram aquele povo a falar o latim. E aí o que é que eles fizeram? As palavras que eles já falavam, do germânico ficou, com a língua inglesa mesmo ficou com a origem deles, porém as palavras que eles usavam, palavras burocráticas e científicas, passaram a usar palavras de origem latina. Qual é o resultado disso? O resultado é que se você vê um texto, um artigo de revista, que é sobre fofoca, por exemplo, é uma linguagem do dia a dia. Quanto mais do dia a dia em língua inglesa, vai ser mais difícil você compreender as palavras, porque não são de origem latina, são de origem diferente da latina. Então perceba que nem o título temos quase nenhuma palavra cognata, tá vendo? Aí você vai e pensa, inglês é difícil. Tudo bem, vamos para frente. Se você agora fizer um recorte das palavras de baixa frequência, você vai perceber, por exemplo, numa revista científica, você vai perceber que você vai compreender muitas palavras. Então, observation, observação, né? Laboratory, câmera, crater, revela, isolado, sedimentado, fluvial. Então, ou seja, as palavras mais científicas, mais burocráticas, mais específicas, vão ser palavras latinas, ou seja, vão ser termos familiares para a gente, praticamente cognatas. Vamos agora fazer um recorte dobrado aqui, um recorte entre palavras de alta frequência e palavras de baixa frequência. Seria dessa forma aqui esse recorte, pessoal. Essa aqui seria do núcleo das palavras mais usadas e essas menos usadas. Perceba que nas palavras mais usadas não tem nada a ver com português. Woman, nada a ver com mulher. Né? Water, nada a ver com água. Food, nada a ver com comida. Então, não são palavras cognatas. São palavras completamente diferentes. Essas que são palavras de alta frequência, as que são mais usadas. Já se você for para palavras menos usadas, perceba que elas são praticamente todas cognatas, ou seja, palavras latinas. Então, system, document, taxes, no caso, taxas, economy, solutions, tempo. A palavra tempo aqui é o tempo de música, tá? Não é time, não. É tempo de música. Então, destacando as palavras, vamos compreender agora. Destacando algumas palavras das palavras de alta frequência, temos aqui os exemplos, né? Mulher, água, comida, casa, 40 e homem. Perceba que tem nada a ver, né? Uma palavra do inglês com português. Porém, se você manter essa ideia e for para uma ideia mais específica, mais burocrática, mais específica mesmo, né? Você vai para palavras latinas, Então, mulher, nada a ver com woman. Porém, feminismo, feminism. Certo? Water, nada a ver com água. Porém, hidráulico, hydraulic. Food, nada a ver com comida, food. Porém, nutritional, nutricional. Praticamente português, pessoal. Casa, nada a ver com house. Porém, resident, que mora na casa, é praticamente português, 40, nada a ver com 40. Porém, quarentena, quarantine. Certo?
Man, nada a ver com homem, porém, macho, machismo, macho. Ou seja, se você for estudar inglês, começando por palavras por textos científicos, né, é possível sim você compreender muita coisa. Então, se você pegar uma dessas revistas aí, você vai entender muita coisa. Se você pegar uma dessas outras revistas aqui, vai ser mais difícil você compreender. Ou seja, a dificuldade da língua inglesa é apenas a dificuldade inicial, é o começo da língua inglesa, o estudo é que vai ser difícil. Porém, a partir do começo, a partir da curva do aprendizado seu, você vai perceber que vai ficar cada vez mais fácil, certo? Vantagem de estar em inglês com revista, pessoal. Quais são as vantagens? Ó, você vai ter essa variedade de palavras, você vai se expor a ela, vai conseguir aprender palavras de alta frequência, vai aprender palavras específicas, dependendo do nicho da palavra da revista. Você vai ter um know-how para questões gerais, ou seja, vai ter um conhecimento para formar perguntas diversificadas, né? E vai aplicar os estudos gramaticais que você encontra nessas revistas. Hoje em dia usamos revistas online, isso quer dizer o quê? Que as características são diferentes, ó. Mais interação, essa multimodalidade é ainda mais específica, né? Hipertexto, ou seja, tem lá um texto, você clica, tem outro texto, clica, tem outro texto, né? E a atualização das informações, né? Além dos recursos digitais, tá bom? Árvore do livro, vocês já conhecem. Tarefinha de casa, reescreva um artigo de revista física para uma revista digital. Obrigado por estar conosco, gente. Nosso tempo estourou. Um tchauzinho de início para vocês, professor Rony. See you around, guys. Vejo vocês por aí. Bye.